A paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 29 de março, faremos a leitura de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3, no qual falaremos do chamado missionário sob a direção do Espírito. E está assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Bom, meus irmãos, neste texto, nós vemos aqui a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja dos gentios, não é? Que foi discipulada por Barnabé e Paulo, ou Saulo, não é? Que foi primeiramente conhecido como Saulo, que é o seu nome hebraico, né, que vem de Shaul. Tanto que nós vamos ver aqui o seu nome Saulo, né? E se nós formos observar mais à frente, é bastante interessante isso. Se nós formos avaliar os textos a seguir, o nome dele já não é mais Saulo. Logo depois que ele começa a pregar no mundo grego, o nome dele já passa a ser Paulo. Deixa eu ver aqui o texto. No capítulo 13, o nome dele é Saulo, não é? Vamos ver aqui. É interessante isso. Não me ativei esse detalhe para mostrar para vocês. Mas no capítulo 15, o nome dele já é Paulo. Capítulo 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda. Agora no capítulo 14, estou vendo aqui se o nome dele já é Paulo. Aqui, ó. Capítulo 14, versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos. Então, quando ele começa a pregar para o mundo grego, o nome dele começa a ser Paulo. Então, o que isso quer dizer? Que a Bíblia muda o nome dele? É porque quando ele está entre os hebreus e trabalha entre os hebreus, e ele se apresenta como Saulo com seu nome hebreu. Quando ele está entre os gregos, pregando para os gregos, ele vai se apresentar como Paulo, que é o seu nome grego. Isto não quer dizer que aquela canção da harpa que nós cantamos, que ele se converteu e se transformou de Saulo para Paulo, diga respeito à sua conversão, que o nome dele mudou porque ele era Saulo e ficou Paulo, como a história de Jacó, né? Que era Jacó e se tornou Israel. Com Saulo não tem essa relação. Não dá para fazer essa relação com Saulo.
tá? Não dá. E no caso da canção da harpa, a nossa irmã Frida Wingren, que eu tanto amo, não é? Em Cristo, que eu tanto amo e admiro pela sua trajetória, neste caso aí foi cometido uma falha, não é? De interpretação, porque ela não há como fazer esse tipo de relação, porque geralmente quando nós comentamos isto, não é? Geralmente os irmãos dizem assim, mas tem o hino da harpa, e nós entendemos, irmãos, que o hino da harpa é tradicional, é uma entrega, né, de uma geração a outra e é tradição da Assembleia de Deus. Eu valorizo isso, eu amo os hinos da harpa. Sou cantora dos hinos da harpa e toco também, que eu sou musicista. Mas esta letra que diz que de Saulo ele foi transformado em Paulo porque se converteu, não é correta. Tá? Então, biblicamente, os irmãos podem ver. No capítulo 13, ele era Saulo. No capítulo 14, que ele vai para o mundo grego, ele é Paulo. É porque ele mudou de ambiente geográfico. É só isto, tá? Agora vamos ao texto. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque, como diz o meu querido professor Caramuru, né, nosso amigo, professor é aquele que tira a sujeirinha do ouvido. É o trabalho do professor, às vezes, orientar mesmo, explicar algumas coisas que ficam de modo confuso na mente das pessoas, tá bom? O texto vai apontar que a igreja de Antioquia, que era uma igreja da Grécia, era uma igreja que foi discipulada durante 1 ano por Saulo e Barnabé, foi muito bem ensinada, muito bem trabalhada no ensino das Escrituras, foi a igreja sede de Paulo, agora eu vou falar Paulo, na pregação, no envio missionário. Então, Antioquia era a igreja para a qual ele sempre voltava quando ele saía para uma viagem missionária. Se vocês observarem, nas viagens missionárias dele, ele saía de Antioquia e ele voltava para Antioquia. Ele sempre saía de lá. Então, o Espírito Santo, numa igreja que orava, aprendeu a orar, aprendeu a buscar Deus, se aprofundou no conhecimento da palavra, com um discipulado bem consistente. Então, o Espírito Santo de Deus falou, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Veja só, quem estava na direção do envio para a obra missionária? O Espírito Santo. Não foi porque Paulo era doutor da lei, era um antigo doutor da lei. Não foi porque Barnabé era um grego e conhecia muito bem o grego. Não foi por isso, foi porque o Espírito Santo deu a ordem. Então, isso precisa ficar evidente. O Senhor deve estar sempre na direção. A missão, como diz
sempre foi dito na nossa igreja, as missões estão no coração de Deus. Então, se a missão está no coração de Deus, é Deus quem comanda a missão. É Deus quem direciona. É Deus quem escolhe. Porque o Senhor sabe quem é que tem tarimba para aguentar um campo missionário. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê quem tem couro para aguentar o campo, a poeira, não é? Do campo missionário. Tem firmeza, tem tarimba, tem cabeça para aguentar os problemas de um campo missionário. Não é? Porque tem que ter firmeza mental também. Emoção no lugar. Senão, chega uma hora que o negócio pega. Não é? Tem um casamento. Se tem um casamento que, às vezes, o homem até aguenta, mas a mulher não aguenta. Então, Deus sabe qual é a família que aguenta ir para um campo missionário. Então, o Senhor mandou quem aguentava apanhar. O Senhor mandou quem aguentava ir para o calabouço. Então, Deus sabe quem está pronto para ir para o campo missionário. Ou seja, Ele chama, como diz, o Senhor chama e o Senhor se responsabiliza. Não é? Até alguns ditados que a gente diz na nossa igreja, mas tem até alguns ditados que até tem base bíblica, não é? Então o Senhor chama porque Ele sabe quem Ele chama. Então, aqui nós temos vários irmãos que são doutores, que têm conhecimento, que são muito bons de Bíblia, nas escrituras, versados, mas o Senhor só chamou 2. Porque esses 2 aguentavam o tranco. Não é? E daí, a igreja jejuou, orou, buscou a Deus de novo, para depois despedir. E é assim que deve ser. Que nós aprendamos com a igreja de Antioquia. Amém? Amém.